Oi, gente, bem-vindos à quarta leitura do livro Dentro da Baleia e Outros Ensaios, do George Orwell. Hoje a gente vai estar lendo o ensaio O Abate de um Elefante. Eu lembro que esse eu li, eu acho que foi um dos meus favoritos, meu ensaio favorito do livro anterior de ensaios que eu li do George Orwell. Então acho que vai ser legal reler ele aqui de novo. Ele é bem curtinho, então acho que hoje o episódio vai ser mais curto. O Abate de um Elefante. Página 94. Em Moumen, na Baixa Birmânia, fui odiado por grande quantidade de gente. A única vez na vida que fui importante o suficiente para que isso acontecesse comigo. Eu era oficial da polícia subdivisional da cidade e o sentimento anti-europeu, indistinto e um tanto mesquinho, era muito pronunciado. Ninguém tinha coragem de começar uma rebelião. Mas, se uma mulher europeia fosse sozinha ao bazar, alguém provavelmente cuspiria suco de betel em seu vestido. Como oficial de polícia, eu era um alvo óbvio e era prejudicado sempre que parecia seguro. Como oficial de polícia, eu era um alvo óbvio e era prejudicado sempre que parecia seguro. Quando um birmanês ágil me passava uma rasteira no campo de futebol e o árbitro, também birmanês, olha para o outro lado, a multidão dava risadas horríveis. Isso aconteceu mais de uma vez. Por fim, os rostos amarelos que em todos os lugares me olhavam com desdém e as vaias gritadas às minhas costas quando eu estava em uma distância segura acabaram abalando meus nervos. Os jovens sacerdotes budistas eram os piores de todos. Havia vários milhares deles na cidade e nenhum parecia ter nada a fazer, exceto postar-se nas esquinas e ridicularizar os europeus. Tudo isso era desconcertante e irritante, pois àquela altura eu já havia concluído que o imperialismo era uma coisa ruim e que quanto mais cedo eu pedisse as contas e saísse dali, melhor. Em teoria, e em segredo, é claro, eu era totalmente pró-birmaneses e totalmente contra seus opressores, os britânicos. Quanto ao trabalho que estava realizando, eu o odiava, mais do que consigo expressar. Em um serviço como aquele, vê-se de perto o trabalho sujo do império. Os desgraçados dos prisioneiros amontoados nas jaulas fétidas das cadeias, os rostos cinzentos e acovadados dos condenados às sentenças longas, os traseiros cobertos de cicatrizes dos açoitados com bambu, tudo isso me oprimia com um intolerável sentimento de culpa. E eu não conseguia extrair sentido das coisas. Eu era jovem e ignorante e precisei refletir sobre os meus problemas, no silêncio absoluto que é imposto a todo homem inglês no Oriente. Eu não sabia que o Império Britânico está morrendo, e menos ainda sabia que ele é muito melhor do que os impérios mais novos que o substituirão. Só o que eu sabia era que estava empacado entre meu ódio pelo Império, ao qual eu servia, e minha raiva contra as pequenas bestas do mal que tentavam tornar o meu trabalho impossível. Com uma parte da cabeça, eu pensava no Raj britânico como uma tirania indestrutível, como algo imposto. Sequela saeculorum ao árbitro de povos prostrados. Aí aqui tem uma referência aqui que esse Raj ele significa aqui domínio da coroa britânica no subconsciente indiano. Com a outra parte, eu pensava que a maior alegria do mundo seria enfiar uma baioneta na garganta de um sacerdote budista. Sentimentos como esses são subprodutos comuns do imperialismo. Pergunte a qualquer oficial anglo-indiano, se você o encontrar de folga. Um dia, aconteceu uma coisa que, de forma indireta, foi esclarecedora. Foi em si um incidente pequeno, mas me deu uma visão melhor do que eu tinha antes sobre a verdadeira natureza do imperialismo. Os motivos reais
pelos quais governos despóticos agem. Bom, cedo, certa manhã, o subinspetor de uma delegacia de polícia na outra ponta da cidade me telefonou e disse que um elefante estava destruindo o bazar. Eu poderia, por favor, ir até lá e fazer algo a respeito? Eu não sabia o que poderia fazer, mas queria ver o que estava acontecendo. Então montei em um pônei e parti. Peguei meu rifle, um velho Winchester 44.44, pequeno demais para matar um elefante, mas pensei que o barulho poderia ser útil em interroring. Eu acho que talvez para assustar, né? Vários birmaneses me pararam no caminho e me contaram sobre as atividades do elefante. Não era, claro, um elefante selvagem, e sim um domesticado, que tinha tido um surto de testosterona. Ele havia sido acorrentado como o elefante doméstico sempre são quando seus ataques hormonais estão próximos. Mas na noite anterior tinha quebrado a corrente e escapado. Seu Mahout, a única pessoa que conseguia controlá-lo quando estava nesse estado, havia saído em seu encalço, porém tomado a direção errada, e estava agora a 12 horas de distância. E pela manhã o elefante tinha subitamente reaparecido na cidade. A população birmanesa não possuía armas e se via bastante vulnerável ao animal. Ele já havia destruído a cabana de bambu de alguém, matado uma vaca, invadido umas barracas de frutas e devorado todo o estoque. Tinha também encontrado a van municipal de coleta de lixo e, quando o motorista saltou e fugiu, virou de ponta cabeça e lhe infligiu violências. O subinspetor birmanês e alguns guardas indianos estavam à minha espera no bairro onde o elefante fora visto. Ele era um bairro muito pobre, um labirinto de frágeis cabanas de bambu, com telhados de folha e palmeiras, serpenteando ao longo da encosta íngreme de uma colina. Eu me lembro que era uma manhã nublada e abafada no início das monções. Começamos a questionar as pessoas sobre o caminho que o elefante tinha tomado e, como sempre, fracassamos em obter qualquer informação definitiva. Esse é invariavelmente o caso no Oriente. Uma história sempre soa claro à distância, porém, quanto mais perto de chegar da cena, mais vaga ela se torna. Algumas das pessoas disseram que ele tinha ido em uma direção, outras que tinha tomado em outra. Algumas afirmam nem ter ouvido falar de elefante nenhum. Eu estava quase convencido de que a história toda não passava de uma grande lorota, quando ouvimos gritos a pouca distância. Ouvi um berro alto e horrorizado, de "Vá embora! Criança, saia daqui agora mesmo!" E uma mulher velha com uma vara na mão surgiu, rodeando o casebre e expulsando violentamente um bando de crianças nuas. Oxi! Outras mulheres apareceram em seguida, estalando a língua e gritando. Evidentemente havia ali algo que as crianças não deveriam ter visto. Eu contornei o casebre e vi o cadáver de um homem espalhado na lama. Era um indiano, um Kuri Dravidiano negro. O que é Kuri Dravidiano? Vamos ver aqui. Kuri, não é Kuri, eu acho que eu falei Kuri, é Kuri. Kuri, originalmente trabalhador, historicamente termo depreciativo para indicar um trabalhador braçal, peão. Dravidiano é um grupo étnico e família linguística do sul do subcontinente indiano. Então, era um trabalhador indiano. Era um indiano, um Kuri Dravidiano negro, quase nu, e ao que parecia, ele tinha morrido fazia poucos minutos. As pessoas disseram que o elefante tinha se aproximado do homem de repente, depois de dar a volta no casebre, agarrando-o com a tromba, posto a pata em suas costas e o afundado na terra. Coitado. Era a estação das chuvas, e o sol estava fofo. O rosto dele tinha escavado uma trincheira de 30 centímetros de profundidade e alguns metros de comprimento. Ele estava de bruços, com os braços abertos
e a cabeça inclinada em ângulo agudo para o lado. O rosto estava coberto de lama, os olhos esbugalhados, os dentes à mostra, em um esgar que expressava uma agonia insuportável. A propósito, nunca me diga que os mortos parecem em paz. A maioria dos corpos que eu vi tinha uma aparência diabólica. A fricção da pata da fera tinha arrancado a pele de suas costas com a precisão com que se esfola um coelho. Assim que vi o morto, despachei uma ordenança à casa de um amigo ali perto para tomar emprestado um rifle de elefante. Eu já enviara de volta o pônei, não querendo que ele enlouquecesse de medo e me jogasse logo longe caso falejasse o elefante. O ordenança voltou e alguns minutos com um rifle e 5 cartuchos, e nesse intervalo alguns birmaneses que tinham chegado a nos contarem que o elefante estava na plantação de arroz abaixo. E poucas centenas de metros dali. Quando eu comecei a avançar, praticamente toda a população do bairro saiu de suas casas e me seguiu. Eles tinham visto o rifle e gritavam muito agitados que eu ia atirar no elefante. Não havia demonstrado muito interesse pelo animal, enquanto ele estava meramente destruindo suas casas. Mas era diferente agora que ele estava prestes a levar um tiro. Era uma pequena diversão para as pessoas, como teria sido para uma multidão de ingleses. Além do mais, eles queriam a carne. Aquilo me deixou ligeiramente inquieto. Eu não tinha intenção de atirar no elefante e mandar buscar o rifle apenas para me defender caso necessário. E é sempre enervante ter uma multidão seguindo você. Marchei colina abaixo, parecendo um bobo e me sentindo com um rifle no ombro e um exército crescente se acotovelando nos meus calcanhares. Na base da colina, quando se afastava do casebre, você chegava a uma rua de cascalho, e depois dela a uma vastidão enlameada de campos de arroz, com 900 metros de largura, ainda não semeada, mas empapada das primeiras chuvas e pontilhada de mato. O elefante estava parado a pouco mais de 7 metros da rua, o flanco esquerdo virado para nós. Ele não deu o menor sinal de ter percebido a aproximação da multidão. Estava arrancando tufos de capim, batendo-os contra as pernas para tirar a terra e enfiando na boca. Eu tinha entrado na rua. Assim que vi o elefante, soube com completa certeza que não deveria atirar nele. É uma questão muito séria tirar um elefante de trabalho. É comparável a destruir uma máquina grande e cara. E, obviamente, não se deve fazer isso se for possível evitar. Àquela distância, alimentando-se calmamente, o elefante não parecia mais perigoso do que uma vaca. Eu pensei então, e penso agora, que o pico de testosterona já tinha passado. Nesse caso, ele iria apenas perambular inofensivamente até que o marrom voltasse e o recolhesse. Além do mais, eu não tinha a menor vontade de atirar nele. Decidi então que o observaria por um período para me certificar de que ele não se tornaria agressivo de novo, e depois voltaria para casa. Mas naquele momento, olhei em volta para a multidão que havia me seguido. Era uma multidão imensa, no mínimo 2.000 pessoas, e crescendo a cada minuto. Bloqueava os dois lados da rua por um trecho enorme. Olhei para o mar de rostos amarelos acima das roupas espalhafatosos. Rostos alegres e excitados, com aquele bocado de diversão, todos certos de que o elefante levaria um tiro. Eles me observaram como observaria um prestidigitador prestar e executar um truque. Eles não gostavam de mim, mas com um rifle mágico em mãos, eu era momentaneamente digno de ser observado. Eu subitamente percebi que precisava atirar no elefante, afinal. As pessoas esperavam isso de mim, e eu teria que fazer aquilo. Eu conseguia sentir 2.000 vontades me pressionando em frente, irresistivelmente.
E foi nesse momento, enquanto eu estava de pé, segurando o rifle, que eu pela primeira vez compreendi a superficialidade, a futilidade do domínio do homem branco no Oriente. Lá estava eu, o homem branco com sua arma, de pé diante de uma população nativa desarmada. Aparentemente, o ator principal da peça, mas, na realidade, apenas uma marionete absurda, manipulada de um lado a outro segundo a vontade daqueles rostos amarelos atrás de mim. Percebi naquele momento que, quando o homem branco se torna um tirano, é a própria liberdade que ele destrói. Ele se transforma em uma espécie de manequim oco e de poses estudadas, a figura consagrada de um sahib, pois é o requisito de sua dominância, que ele passe a vida tentando impressionar os nativos. E assim, a cada crise, ele parecia fazer o que os nativos esperavam dele. Ele usava uma máscara e seu rosto se ajustava a ela. Eu tinha que atirar no elefante. Eu havia me comprometido a isso quando mandei buscar o rifle. Um sahib precisa agir como um sahib. Ele precisa mostrar que é resoluto, que conhece a própria mente e faz coisas definitivas. Chegar até aquele ponto, de rifle em punho, com 2.000 pessoas marchando nos meus calcanhares, e depois me arrastar debilmente de volta sem ter feito nada? Não, isso era impossível. A multidão zombaria de mim. E toda a minha vida, a vida de todo homem branco no Oriente, era uma longa batalha para não ser zombado. Mas eu não queria atirar no elefante. Eu observei bater o maço de grama contra os joelhos, com aquele ar ansioso de avós que os elefantes têm. Parecia-me que atirar nele seria assassinato. Naquela época eu não tinha tantas restrições à matança de animais, mas nunca havia atirado em um elefante nem queria fazê-lo. De alguma forma, sempre parece pior matar um animal grande. Além disso, havia o dono do animal a ser levado em conta. Vivo, o elefante valia ao menos 100 libras. Morto, teria apenas o valor de suas presas, 5 libras talvez. Mas eu precisava agir rápido. Eu me virei para alguns birmaneses de aparência experiente que já estavam lá, quando cheguei e perguntei como o elefante vinha se comportando. Todos disseram a mesma coisa. Ele nem repararia em você, se você o deixasse em paz, mas poderia atacar caso você se aproximasse demais. Estava perfeitamente claro para mim o que eu deveria fazer. Deveria me aproximar do elefante por, digamos, uns 20 metros e assim testar sua reação. Se ele atacasse, eu poderia atirar. Se ele não me desse atenção, seria seguro deixá-lo até que Mahout voltasse. Mas eu sabia também que não ia fazer nada disso. Eu atirava mal com rifle, e o solo era um lamaçal fofo, no qual um homem afundaria a cada passo. Se o elefante atacasse e eu errasse o tiro, teria tanta chance quanto o sapo sobre um rolo compressor. Mas mesmo na ocasião, eu não estava pensando especialmente em mim, e sim nos rostos amarelos que me observavam de trás, pois naquele momento, com a multidão me observando, eu não estava com medo no sentido comum, mas eu estaria se estivesse sozinho. O homem branco não deve ter medo na frente de nativos. Assim, de forma geral, ele não tem medo. O único pensamento que eu tinha era que, se algo ocorresse mal, aqueles 2.000 birmaneses me veriam ser perseguido, capturado, esmagado e reduzido a um cadáver com um esgar como aquele indiano no alto da colina. E se isso acontecesse, era bastante provável que alguns deles dariam risada. Não poderia ser. Só havia uma opção. Eu enfiei os cartuchos na câmara de repetição do rifle e desci a rua para conseguir um ângulo melhor. A multidão ficou muito quieta, e de insumeráveis gargantas saiu um suspiro profundo, baixo e feliz, como o da plateia que vê as cortinas subir afinal. Eles teriam, enfim, seu bocado de diversão. O rifle era uma bela peça alemã, com mira em cruz. Eu não sabia na ocasião que, ao tirar em um elefante, é preciso cortar uma barra imaginária que fosse de orelha a orelha. Portanto,
Como o elefante estava de perfil, eu deveria ter mirado diretamente em seu ouvido, mas o que eu fiz foi mirar em vários centímetros adiante, imaginando que o cérebro estaria um pouco além. Quando puxei o gatilho, não ouvi o estrondo, nem senti o coice. Nunca se sente quando o tiro acerta o alvo. Nunca se sente quando o tiro acerta o alvo. Nossa, será? Não sabia. Tipo assim, se tu atirar e tu, sei lá, só atirando nada, tu leva um coice. Mas se tu atirar em alguma coisa e tu não leva um coice, não faz sentido na minha cabeça. Mas ouvi o rugido de alegria diabólica que subiu da multidão. Naquele instante, em um intervalo até curto demais, seria possível pensar que o projétil chegasse lá, Uma mudança misteriosa, horrível, ocorreu no elefante. Ele não se moveu nem caiu, mas cada linha de seu corpo se alterou. Ele pareceu subitamente atingido, encolhido, imensamente velho, como se o impacto terrível do projétil o tivesse paralisado sem o derrubar. Por fim, depois do que parece muito tempo, podem ter sido 5 segundos, eu me arriscaria a dizer, ele flacidamente arqueou os joelhos, sua boca babou. Uma enorme senilidade pareceu cair sobre ele. Seria possível imaginar que tivesse milhares de anos. Eu atirei de novo, no mesmo lugar. A este segundo disparo, ele não desabou, mas sim endireitou-se com uma lentidão desesperadora sobre as patas e fracamente se manteve ereto, com as pernas flácidas e a cabeça pendendo. Disparei pela terceira vez. Foi o tiro de misericórdia para ele. Dava para ver a agonia dominando seu corpo e arrancando de suas pernas o último vestígio de força. Mas ao cair, ele pareceu por um momento se levantar, pois quando suas pernas traseiras vergaram debaixo dele, ele pareceu se avolumar como uma enorme rocha desmoronando. O corpo se alçando aos céus como uma árvore. Ele soltou um barrido pela primeira e última vez. Então tombou, com a barriga virada para cima, com um estrondo que pareceu sacudir a terra até mesmo no ponto onde eu estava. Eu me pus de pé. Os birmaneses já passavam por mim, correndo na lama. Era óbvio que o elefante jamais se levantaria de novo, mas não estava morto. Ele estava respirando ritmadamente, em longos arquejos ruidosos, a grande elevação de uma de suas laterais dolorosamente subindo e descendo. A boca estava escancarada. Eu consegui ver o interior profundo da caverna rosada que era sua garganta. Esperei muito tempo até que ele morresse, mas aquela respiração não perdeu a força. Por fim, disparei os últimos 2 tiros no lugar onde supus que ficasse o coração. O sangue expresso jorrou para fora como veludo vermelho, mas ele ainda não morrera. O corpo nem mesmo estremeceu quando os tiros o acertaram, e a respiração torturada prosseguiu sem pausa. Ele estava morrendo, muito lentamente, e em grande agonia, mas em algum mundo remoto, distante de mim, onde nem mesmo um projétil poderia feri-lo ainda mais. Ele estava morrendo muito lentamente e em grande agonia, mas em algum mundo remoto, distante de mim, onde nem mesmo um projétil poderia feri-lo ainda mais. Senti que precisava pôr um fim àquele barulho terrível. Era aterrador ver a grande besta deitada ali, incapaz de se mover, incapaz de morrer, e não ser capaz nem mesmo de acabar com ela. Mandei buscar meu rifle pequeno e descarreguei um tiro após o outro em seu coração e em sua garganta. Não pareceu fazer efeito. Os arquejos torturados continuaram regulares como o tic-tac de um relógio. No final, eu não aguentei mais e fui embora. Mais tarde, ouvi que levou meia hora até que ele morresse. Os birmaneses estavam levando das e cestos mesmo antes que eu partisse, e me contaram que estriparam o corpanzil quase até os ossos naquela mesma tarde. Mas mais tarde, é claro, houve discussões intermináveis sobre o abate do elefante. O proprietário estava furioso,
mas ele era só um indiano e nada pôde fazer. Além disso, legalmente, eu tinha feito a coisa certa, pois um elefante enlouquecido precisava ser morto, tal como um cachorro louco, se o dono falha em mantê-lo sob controle. Entre os europeus, as opiniões se dividiam. Os homens mais velhos disseram que eu estava certo. Os mais jovens disseram que era uma maldita vergonha matar um elefante por ele ter matado um curi. Porque um elefante valia muito mais do que qualquer maldito curi. E depois eu fiquei muito avilhado pelo curi ter sido morto. Isso me punha juridicamente do lado certo e fornecia pretexto suficiente para ter atirado no elefante. Eu, com frequência, me perguntei se alguém entre os outros percebeu que eu tinha feito aquilo apenas para evitar parecer um bobo. Gente, esse ensaio foi o meu ensaio favorito do livro anterior que eu li. Não, esse que eu tô lendo agora, vai ter vários outros ensaios ainda. Então pode ser que surja aí um outro ensaio que eu ache muito bom também, igual o Mina Abaixo. O Mina Abaixo também foi incrível, foi o segundo melhor ensaio que eu li do George Orwell. Mas esse aqui, o Abaixo do Elefante, que a gente acabou de finalizar, é o meu favorito. É o meu favorito dos ensaios dele. Tem tantas camadas, né? Tipo assim, tem a questão do homem branco tá lá no meio de vários indianos. E por ele ser um europeu e o restante ser de outra etnia, ser indiano, eles acham que eles são superiores, né? Que eles, enfim, né? Ele falou muito sobre essa sensação de se sentir superior às outras pessoas que estavam lá. E possivelmente eram pessoas mais pobres. E tem essa outra questão da pressão. Ele não podia fazer papel idiota para alguém que ele considerava ser inferior a ele. Então ele tinha que manter a pose, né? E por conta disso ele cometeu a crueldade de matar o elefante. E o outro ponto é de ele ter feito uma coisa ruim, que ele sabia que estava errado, que era matar o elefante, e ele não aguentar aquela sofrência que o elefante estava tendo, aquela agonia que o elefante estava tendo. E o que ele faz, ele vai embora, ele deixa. E, tipo, muitas vezes a gente vê algumas situações ruins, principalmente, assim, talvez, sei lá, de pessoas externas, a gente vê uma pessoa sofrendo, coisa assim. E para evitar ficar triste, ou para evitar pensar nisso, pensar fora da nossa bolha, a gente faz a mesma coisa, a gente vira as costas, né? E finge que aquela dor não existe no mundo. E um outro ponto é que ele até falou, nossa, ainda bem que uma pessoa morreu para justificar que eu ter matado o elefante. Tipo, ainda bem que o elefante matou uma pessoa para poder eu não parecer errado, para poder parecer que eu fiz o certo. E fora que, como ele disse, ele sente que ele fez algo errado, mas, de acordo com a lei, ele tá certo, né? Tem essa questão também de como as pessoas conseguem driblar a lei. E, por fim, o cara comparar pessoas a dinheiro, né? Um dos comentários que estavam aqui no final que ele falou, que falou assim, do Cudi, né? Não sei exatamente o que é Cudi, mas eu entendo que foi a pessoa que morreu. Ele falou bem assim, que grandes coisas um Cudi ter morrido. É pior ter morrido o elefante do que ter morrido o Cudi, porque o elefante valia muito mais dinheiro do que o Cudi. Enfim, né, gente? E até a população que tava, assim, ansiosa pra ver um desastre. Eu ponho na minha cabeça que, assim, eu não confio muito nas pessoas. E eu penso que em qualquer situação extrema, seja de fome, seja por dinheiro, por qualquer coisa, sabe? Eu acho que as pessoas tendem a fazer coisas ruins. Assim, pelo menos, assim, a maior parte das pessoas. E essas pessoas provavelmente não viviam em condições muito boas, não tinha muitas emoções, não tinha coisas novas na vida, sei lá, devem ter uma vida muito ruim. E para elas é um entretenimento ver um policial, né,
personagem aqui, matar um elefante, né? E não contente com isso, né, de estar lá 2.000 pessoas para ver a morte de um elefante, ficaram lá assistindo. A pessoa que matou o elefante não conseguiu ficar, mas as outras pessoas passaram mais de meia hora só ouvindo o elefante agonizar. E depois disso, ou até mesmo talvez com ele ainda vivo, estriparam ele, possivelmente para guardar uma parte, tentar vender o que podia vender, enfim. E talvez até o dono do elefante fique mais no sentido de: nossa, eu perdi dinheiro porque mataram meu elefante. Sinta mais a dor financeira do que qualquer resquício de talvez emocional que pode ter sido ter tido aquele animal. Enfim, eu acho esse ensaio incrível. Ele tem muitas camadas. E é isso, gente. Até amanhã eu trago o ensaio Gear, Tolstói e o Bobo. A gente pôr aqui na página 102. Então, até a próxima leitura.